presidente Jair Bolsonaro participou no fim da tarde da cerimônia de revisão e modernização das normas regulamentadoras da saúde e segurança do trabalho. Vamos direto a Brasília conversar com a repórter Carolina Aguiar, que acompanhou tudo e vai nos contar se há alguma mudança nessas normas, alguma novidade. Carol, boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, todos que nos acompanham. Teve mudança sim, 2 normas foram modificadas e outra norma foi revogada. Vamos aos principais pontos que a gente tem esclarecidos até agora pelo governo. Um é a retirada da obrigatoriedade de uma fiscalização de um auditor de trabalho. Hoje, todos os empreendimentos que vão ser abertos precisam, antes de abrir a porta, passar por uma fiscalização de um auditor do trabalho. Essa obrigatoriedade caiu, ou seja, os estabelecimentos vão poder abrir sem passar por essa fiscalização. E a outra mudança é em relação aos micro e pequenos empreendedores. Eles não vão ter mais que apresentar um plano de risco ambiental, que trata das condições de trabalho. E hoje todas as empresas têm que apresentar 2 planos desses. Os microempreendedores vão ficar dispensados dessa obrigação. Bom, essas mudanças todas são no sentido de desburocratizar o empreendedorismo, e, consequentemente, tentar gerar mais emprego. A expectativa do governo é que essas medidas gerem uma economia de 68 bilhões de reais em 10 anos para o setor produtivo. Hoje o Brasil tem 36 normas que regulamentam o trabalho e a intenção do governo é mexer em todas elas. Então deve ter mais mudança aí pela frente. Outra mudança que a gente teve anunciada hoje foi a unificação de 158 decretos em apenas 4 decretos. E esses decretos tratam de assuntos importantes, como auxílio transporte, autorização para desconto em folha e gratificação natalina. Durante esse evento e depois ao conversar com os jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro criticou as punições dadas hoje no Brasil para quem é condenado pelo crime de trabalho análogo à escravidão. Ele chegou, inclusive, a questionar, a duvidar, colocar em dúvida esse conceito de trabalho análogo à escravidão. Vamos ver o que disse o presidente Jair Bolsonaro. A linha divisória entre trabalho análogo e escravo é muito tênue. O empregador não pode, especialmente no campo, se aplica à cidade também. O trabalho análogo se aplica à cidade também. Quem tem um apartamento, quem tem uma casa, tem uma secretária para a tua casa, tem um colchão abaixo de 8 centímetros, ou está num quarto com uma ventilação inadequada, se aplica no análogo de escravidão. E isso está muito tênue, para passar para escravo é um pulo. Então o trabalhador, o empregador tem que ter essa garantia, não quer maldade com o teu funcionário, nem quer escravizá-lo. Não existe, Pode ser que exista na cabeça de uma minoria insignificante aí, que você tem que ser combatido, mas deixar com essa dúvida quem está empregando, se é análogo ou não é, você leva o terror para o produtor. Bom, e uma polêmica que continuou rendendo aqui em Brasília hoje, começou ontem e hoje ainda teve desdobramento, foram as declarações do presidente Jair Bolsonaro em relação ao período de ditadura militar aqui no Brasil. Vamos acompanhar os detalhes dessa polêmica na reportagem. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a morte de Fernando Santa Cruz durante a ditadura militar. Ele é pai de Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Ontem, Bolsonaro já tinha dito que poderia contar a Felipe detalhes sobre a morte do pai e afirmou que ele fazia parte de um grupo terrorista e foi morto pelos colegas. Hoje, o presidente questionou os documentos da Comissão Nacional da Verdade, que concluiu que Fernando foi assassinado pelo regime militar. A questão de 64, não existe documentos de matou, não matou, isso aí é balela. Comissão da Verdade. Você acredita em Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade foi criada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2012 e funcionou até 2014. O objetivo do grupo era investigar crimes cometidos pela ditadura, principalmente desaparecimento e morte de presos políticos. No caso de Fernando, a comissão apurou que ele foi preso junto com um amigo no Rio de Janeiro no dia 23 de fevereiro de 1974 e teria sido morto no dia seguinte. Uma das possibilidades, ainda de acordo com a comissão, é que o corpo de Fernando tenha sido incinerado em uma usina de açúcar em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio.
No relatório final, a comissão ressaltou que, ao contrário de outros desaparecidos, Fernando tinha endereço e emprego fixos, ou seja, não estava nem foragido nem clandestino. O grupo concluiu que ele foi preso e morto por agentes do Estado e que os restos mortais não foram entregues à família. Por recomendação da Comissão da Verdade, o atestado de óbito de Santa Cruz foi alterado e entregue para a família no último dia 24. O novo documento afirma que a morte foi não natural, violenta e causada pelo Estado, no contexto de perseguição generalizada à população identificada como opositora ao regime ditatorial. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, anunciou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso às respostas que Bolsonaro diz ter sobre a morte do pai dele. Hoje, o presidente disse não ter provas e que as conclusões são um sentimento. O que eu sei que eu falei para vocês. Não tem nada escrito que foi isso, foi aquilo, sentimento. Está nas fitas de ontem, meu sentimento era esse. Por meio da Procuradoria de Direitos do Cidadão, o Ministério Público Federal também cobrou explicações. Disse que qualquer autoridade pública, especialmente o presidente da República, é obrigada a revelar informação que possua sobre o desaparecimento forçado ou paradeiro de vítima. E quem não fizer é passível de sanção. A Procuradoria ainda ressaltou que a responsabilidade do cargo impõe que o presidente revele suas fontes para contradizer documentos e relatórios legítimos e oficiais.